Boa noite a todas e todos, espero que estejam bem. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso quarto encontro do curso de Extensão, Meio Ambiente e Divulgação Científica, organizado pelo Laboratório Espaço Ecológico Educativo, o ECOI, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Pinheiral. O meu nome é Vanessa Victorino e eu gostaria de agradecer a presença de todas e de todos que estão participando da atividade conosco e compartilhar nossa alegria com o alcance que o nosso curso de extensão está atingindo. Nós temos, o curso tem atingido uma participação de um público muito diverso, com uma ampla faixa etária, com diferentes formações. São cerca de 500 participantes em 24 horas, representando diferentes instituições e cidades, como professores e estudantes da rede pública e privada. Temos também professores e estudantes de institutos federais de ensino, representantes dos diversos estados, como do Rio de Janeiro, do Paraná, do Rio Grande do Norte, Rondônia, Espírito Santo e Mato Grosso. Temos estudantes e docentes de universidades como a Universidade Federal Rural, a UFRJ, a UERJ, a Unirio, Unespar e também USP. Temos também a presença de líderes comunitários, de biólogos, de bombeiros, militares, pedagogos, pesquisadores, agricultores, analistas e gestores ambientais e também de arquitetos, além de muitos outros que não se inscreveram, mas que estão aqui participando da nossa atividade, trocando saberes conosco. E você, de que instituição você representa, de qual cidade você é? Pode comentar aí no chat também. E já quero deixar aqui o nosso muito obrigada a todas e todos. Os nossos encontros anteriores contaram com professores e doutores que compartilharam seus conhecimentos científicos quanto aos atuais problemas ambientais e socioeconômicos vivenciados. Nós discutimos o impacto das queimadas no meio ambiente e na nossa saúde, considerando o cenário pandêmico, e vimos que parte das problemáticas socioambientais são resultados das relações historicamente construídas com a natureza, e que são, em parte, decorrente do histórico de ocupação e uso inadequado do solo. Então, visto esse cenário de ataque ao meio ambiente, nós enfatizamos a divulgação científica como uma importante ferramenta para se trabalhar a educação ambiental e também desenvolver uma consciência socioambiental. Nesse sentido, para a nossa discussão de hoje, vamos conhecer uma estratégia para trabalhar a educação ambiental que seja também de uma forma inclusiva. Essa mesa de hoje é intitulada Trilhas Interpretativas como Estratégia de Divulgação Científica e de Inclusão Social. Então, para tanto, convidamos duas grandes especialistas no tema, que são a professora doutora Cristiana do Couto Miranda, que é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do Campus Pinheiral, e coordenadora do Laboratório Espaço Ecológico Educativo, o ECOI, e a professora doutora Sabrina Araújo de Almeida, que é professora, coordenadora do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas, o NAPNE, do IFRJ Campus Pinheiral. Sejam muito bem-vindas, professoras, e obrigada por vocês compartilharem o tempo e o conhecimento de vocês hoje. Boa noite a todos e todas, muito obrigada. Boa noite a todos e todas, muito obrigada aí pela oportunidade de falar de um tema tão rico para nós. Sejam Nós que todos bem-vindas. Nós que agradecemos, obrigada. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de reforçar, então, alguns avisos ao público, que está nos assistindo pelo YouTube. Preencham a lista de presença, que será fundamental para a certificação. O link para o formulário de presença estará disponível após 1 hora de atividade, então, a partir das 20h30, será disponibilizado pelo chat. As perguntas podem ser escritas no chat durante as apresentações e elas serão repassadas para os palestrantes no final da atividade. E nós pedimos que escrevam a palavra pergunta, mais o nome de vocês, antes de escrever o seu questionamento. Bom, neste momento, para abordar o tema Trilhas Interpretativas e a Divulgação Científica, como ferramentas que possibilitam trabalhar a educação ambiental e democratizar o conhecimento científico, então eu convido a professora doutora Cristiana Couto Miranda. A professora doutora Cristiana do Couto Miranda
é licenciada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é mestre em produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, e doutora em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente é professora efetiva do Instituto Federal do Rio de Janeiro, no campus Pinheiral. Ela tem experiência em biologia, com ênfase em ecologia e conservação da natureza, atuando principalmente nos seguintes temas: meio ambiente, bacias hidrográficas, ecologia florestal, restauração florestal, etnobotânica e divulgação científica. Recentemente atua em pesquisas com etnobotânica. Fique à vontade, professora doutora Cristiana. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada a todos e todas. Uma boa noite para todos que estão aqui. É com muita alegria mesmo que eu estou aqui nesse momento, podendo partilhar um pouco, né? Ter essa oportunidade de compartilhar um pouco desses conhecimentos. E é com grande carinho que a gente vai fazer isso nesse momento. Peço ao Giovanni, aqui parceiro, que possa compartilhar, então, a apresentação. Obrigada, Giovanni. A gente tem toda uma equipe aqui super animada, né, e super coletiva e participativa aqui. Muito obrigada a todos que estão aqui ajudando, a professora Carla, Juliana, Amanda, né, que estão aqui, e a todos vocês que nessa noite estão aqui nos acompanhando também. Hoje, então, nessa apresentação, a gente vem compartilhar um pouco sobre as trilhas interpretativas, né, como estratégias de educação ambiental, divulgação científica e inclusão social. Próximo. Como a gente vai falar sobre trilhas, né? O que são as trilhas, afinal de contas, né? Na história da humanidade, as trilhas são caminhos, corredores de viagens, trechos, atalhos, né? Que tiveram grande função, ainda possui grandes funções de atender às necessidades humanas, né? É como, por exemplo, nessa figura que a gente pode visualizar aqui, né, povos indígenas fazendo esse percurso, necessidade de translocação de um espaço para o outro, e ao longo, então, do processo da humanidade, a gente tem aqui essa modificação de atender às necessidades para transporte de alimentos, transporte de cargas, e atualmente as trilhas também manifestam diferentes funções, né? Ao longo do tempo isso foi se transformando, e as trilhas também, além de atender essas necessidades de deslocamento, elas também têm a função do lazer, do esporte, da contemplação da natureza, né? E também a função pedagógica, que é justamente o nosso foco de hoje, né? Ter espaços não formais de educação, espaços de educação ambiental, para que a gente possa trabalhar de forma interdisciplinar, transdisciplinar, né, se aproximar da natureza, proporcionar aos visitantes uma maior conexão, então, com a natureza e, a partir disso, desenvolver diversos trabalhos. Próximo. E é justamente nesse intuito que a gente traz as trilhas hoje, né, das trilhas e as suas contribuições diversas. As trilhas, elas têm um papel muito importante, porque elas podem levar a todos nós a nos conectar com a natureza, algo que a gente está vivendo esse momento agora, justamente historicamente, de rompimento, desconexão com a natureza, e agora a gente pode contemplar, né? A gente vem trabalhando aí os diversos problemas socioambientais, justamente dados por esse histórico de desconexão com a natureza, e as trilhas hoje vêm como uma das estratégias, né, para conectar, aproximar o visitante desse ambiente natural, contribuir, então, com esse processo de sensibilização, a partir do momento que aproxima esse indivíduo da natureza, né, que dá essa ideia de pertencimento, né, da alfabetização ecológica, desvendar esse ambiente natural para que se possa se sentir pertencente ao mesmo, promover esse resgate desse significado e valor da interação homem e natureza, ser humano e natureza, né? Valorizando, assim, os conhecimentos tradicionais, os étnicos conhecimentos, né? Quantos conhecimentos foram perdidos, né, com o uso das plantas medicinais, de plantas na alimentação, hoje que a gente conhece como as plantas alimentícias não convencionais, né? E, por fim, transformar, né, concepções que muitas vezes se tornam abstratas sobre o meio ambiente, principalmente nos ambientes urbanos, né, desse distanciamento
então, do ser humano com a natureza. A partir desse contato, a gente pode transformar essas concepções abstratas, né, mas em valores mais concretos, e se empoderar desses valores, se sentir pertencer a esses valores. E é justamente daí que eu trago essa perspectiva da ecologia profunda, que vem justamente para romper um paradigma da ecologia rasa, que a gente chama da ecologia atual, onde o ser humano ele está no topo, a ideia de antropocentrismo, né, no topo aí, distante desse meio natural, e por isso uma visão mais de uso, utilitarista desses ambientes naturais. E a ecologia profunda, que é justamente essa concepção que a gente trabalha, onde o ser humano ele está inserido nesse sistema, ele faz parte dessa rede de fenômenos que estão fundamentalmente interconectados, né? Onde há um respeito por todas as vidas, né? Respeito por essa casa comum, cuidado com essa casa comum, e os seres humanos são configurados, então, apenas como um desses fios particulares dessa teia da vida, onde é tendo, assim, a harmonia, né, com a natureza, do ser humano e natureza. E é justamente nessa concepção de entender essa casa comum, de cuidar dessa casa comum, que aí a gente tem, então, a ideia do pertencimento. Próximo. Essa ideia do pertencimento, então, traz esse contato com a natureza e a contextualização de discussões sobre problemáticas socioambientais, ou seja, que aquilo que parecia estar num espaço tão distante, no espaço natural, como se fosse distante do ser humano, agora passa a pertencer a ele. Inclusive, sabendo que essas florestas têm um papel fundamental, por exemplo, aqui nessa imagem, né? Que papel é esse? Né? O papel que traz uma água de boa qualidade que chega na sua torneira, um ar de boa qualidade, ou seja, que tudo isso está interrelacionado, tá? Integrado. Né? E trazendo, então, essas reflexões, essas trilhas podem contribuir com reflexões críticas dos problemas socioambientais. Então, justamente oriundos dessa visão utilitarista, né? A partir da relação de dominação predatória com esse ambiente, de enxergar o ambiente como uma utilidade, um uso apenas. E, justamente rompendo esses valores, a gente tem um entendimento da complexa interação entre as questões sociais, culturais, políticas e econômicas relacionado à crise ambiental. Não somente uma relação biológica, mas que a gente tem aí uma interação de todos esses valores, justamente dentro da concepção da ecologia crítica, né, da educação ambiental crítica e emancipatória. Então, estimulando, assim, a transformação do modo de pensar e agir social. Próximo. E para que a gente possa entender um pouco mais, né, desses diferentes potenciais das trilhas, eu trago aqui uma proposta de Rocha para a gente entender que existem trilhas com potenciais distintas, né? São as trilhas, ele traz aqui essa categorização das trilhas interpretativas, ecológicas e trilhas educativas. E nessa concepção, dessa categorização que ele traz que as trilhas interpretativas são, então, têm um perfil didático, pois elas são dotadas de recursos que promovem, então, uma revelação desse ambiente para as pessoas que ali visitam, né? E já as trilhas ecológicas são voltadas para o lazer, para a contemplação, para o turismo, né? E enquanto as educativas buscam, então, aproximar essa vivência das experiências do campo ao currículo escolar. No entanto, essas fronteiras, esse limite entre essas categorias distintas propostas, não são tão são claros assim, como a gente vai poder ver nas próximas experiências, que eu vou falar aqui das trilhas interpretativas do ECOI, depende do perfil, depende dos objetivos do grupo, além do espaço das trilhas que é preparado, né? Então, a gente pode ter nessas trilhas, tendo trilhas como interpretativas, trilhas como educativas aqui, nesse mesmo espaço, dependendo desses perfis. Próximo. Então, a partir de agora, eu vou falar e partilhar com todos vocês aqui, né, as nossas experiências com as trilhas interpretativas do Laboratório Espaço Ecológico Educativo. E justamente para poder trabalhar a respeito dessas trilhas, é importante falar do espaço que nós falamos aqui, né? Na semana passada, a gente trabalhou aqui um pouco do histórico socioambiental, né, dos problemas oriundos dessa escolha de sociedade, na verdade, até da imposição de sociedade, a qual nós vivenciamos, e justamente os frutos colhidos a partir disso. Então,
falar de onde partem essas trilhas é muito importante, porque você, no estado que você tiver, na cidade que você tiver, você também pode vivenciar essa contextualização do espaço que vocês vivem, né? Aqui, as trilhas do laboratório são localizadas numa região, localizada no bioma Mata Atlântica, que tem uma cobertura original de floresta estacional semidecidual, mas que originalmente equilibrada, existiam ali povos indígenas que também utilizavam desse espaço, também trabalhavam nesse espaço, mas que em equilíbrio produziam vários tipos de serviços ecossistêmicos, ou seja, tinham muitas funções de um clima equilibrado, de uma água de boa qualidade e quantidade nos corpos hídricos, né? Próximo. E, no entanto, a partir da chegada dos europeus, a gente tem um outro tipo de visão, uma visão justamente da natureza, né, como uma visão utilitarista. Então, essa floresta que aqui se alocava, né, que estava em equilíbrio, ela foi totalmente devastada, ou grande parte dela devastada, justamente com o intuito de implementar ali uma monocultura que, para nossa região, se destaca a monocultura cafeeira, né? Próximo. E é como a gente pode visualizar nessa imagem, com mão de obra escrava, que isso foi bem discutido também na semana passada. E é importante ressaltar que essa monocultura cafeeira foi implementada sem medidas conservacionistas, sem a preocupação, né, de estar num lugar, num espaço de relevos de mares de morro, com a declividade elevada, onde as chuvas são concentradas em determinado período do ano, e sem essas medidas conservacionistas, a gente tem uma atuação de diversos processos erosivos nesse sistema, né, depauperando, degradando esse sistema. Próximo. E é justamente isso, a partir da implementação dessa monocultura cafeeira, sem medidas conservacionistas, seguida pela pecuária leiteira de corte, com o uso do fogo, né, que é algo que até hoje a gente tem como problemas aqui na nossa região, originou diversas consequências. Próximo. Que justamente a gente pode visualizar nessas imagens aqui, né? Hoje são cenários vigentes aqui na nossa região, e em vários estados brasileiros isso também é visível, né? Então, a gente tem aqui um relevo ondulado, né? Descoberto de paisagem, com solo extremamente pobre, com processos erosivos atuando, né? Deslizamentos de encostas, erosões em diversos níveis. Próximo. Né? Mostrando aí, então, próximo. Mostrando aí, então, a degradação desse sistema e também a poluição, assoreamento dos corpos hídricos, né? Como a gente pode visualizar aqui. Próximo. Além disso, aqui a gente tem paisagens de imensas vossorocas, né? Ou seja, perdas gigantescas de solos, e esses solos que são destinados para os rios, para os córregos da nossa região, né? Provocando aí, agregada a outros tipos de problema, a alagamentos, a poluições desses corpos hídricos, que geram, por fim, perdas de vida, perdas de bens materiais. Próximo. Isso choca, né, toda a sociedade, de uma forma que a gente precisa realmente modificar, ter ações, reflexões profundas para modificar essa nossa relação com a natureza. Próximo. E é justamente nesse intuito que criamos aqui o Laboratório Espaço Ecológico Educativo, a partir de reflexões sobre esse espaço, reflexões sobre como a gente pode conectar melhor, né, trazer essa conexão com a natureza, e a partir dela essas reflexões de como a gente pode modificar essas condições, esses problemas socioambientais vigentes. Então, aqui, o laboratório se localiza no estado do Rio de Janeiro, no município de Pinheiral, dentro do campus do IFRJ, Pinheiral. Né? Esse laboratório ele tem cerca de 37 hectares, e como vocês podem perceber aqui nessa imagem, é uma imagem que traz aqui a cobertura, né, de fragmentos florestais, de capoeira, né, de pastagens. A gente não tem aqui, diferente de uma unidade de conservação, esse espaço ele é uma área demonstrativa do que a gente tem hoje nessa região do Médio Paraíba do Sul. Não somente das condições geomorfológicas, né, de bioma, mas também desse histórico, o resultado desse histórico de uso. E é justamente nesse cenário que a gente vem trabalhar. Próximo. Esse é um laboratório que ele traz, né, como base o tripé ensino, pesquisa e extensão. Então,
são produzidos aqui materiais didáticos, né, artigos, pesquisas, justamente para vincular aí o ensino e a extensão, que acontecem paralelamente, próximo, e para que a gente possa entender um pouco mais. Nesse laboratório, a gente trabalha com 3 linhas de pesquisas, né, que envolvem, então, a linha da restauração dos serviços ecossistêmicos, né, restauração de serviços ambientais, conflitos socioambientais, divulgação científica, educação ambiental e inclusão social, qual nós vamos, né, estar tratando aqui sobre as trilhas interpretativas, etnoconhecimentos e sustentabilidade, né, ou seja, valorizando os conhecimentos tradicionais. Próximo. E para que a gente possa falar melhor ainda dessas experiências das trilhas, eu dividi aqui essa experiência em 6 fases. A primeira, que a gente fala da criação desse espaço, né, do planejamento inicial das trilhas. A segunda, com o diagnóstico e planejamento do espaço e das trilhas. Na terceira fase, a fase de interpretação dessas trilhas, justamente para preparar para essas atividades de divulgação científica, de inclusão social. A quarta fase, a produção de materiais didáticos, né, que auxiliam. A quinta fase, então, a fase de inauguração das trilhas para uma continuidade de atividades. E na sexta fase, que além das trilhas e do desenvolvimento dessas atividades, a gente tem ainda agregado o Museu de Ciências Naturais e Pia Amarelo, que a gente vai falar. Próximo. Na fase 1, então, é a fase inicial, onde a gente partiu a ideia inicial, né, a partir de reflexões teóricas sobre todo esse contexto de problemáticas socioambientais da nossa região. Então, a criação de um laboratório como área demonstrativa, então, dessa realidade socioambiental, realidade histórica, cultural da região, né. Próximo. E daí, então, a gente tem o diagnóstico e planejamento, né, desse espaço, que é a criação e delimitação, mapeamento desse laboratório, do espaço ecológico educativo, e caracterização desse espaço, né, caracterização da vegetação, desvendando esse espaço para que os visitantes pudessem, então, né, desvendar as informações, conhecer, se aproximar, se conectar mais, não só com as informações, mas com o que cada uma delas quer dizer nas suas respectivas vidas. Então, próximo. E aqui a gente tem, então, né, o primeiro esboço aqui do espaço, delimitação desse espaço, a identificação de fragmentos florestais, né, em níveis distintos de sucessão ecológica, como a gente já falou, oriundo de um histórico de uso dessa região. Próximo. E o levantamento florístico e fitossociológico, ou seja, aqui a gente está conhecendo mais que vegetação é essa, que espécies de plantas são essas que estão aqui, para que a gente pudesse, então, trabalhar essas discussões ao longo das visitas. Próximo. E nessa segunda fase, então, a gente tem aqui o planejamento e a adequação, né, das trilhas, dos caminhos já existentes aqui. A ideia era justamente evitar impactos maiores nesse espaço que já existia, e sim aproveitar caminhos que já existiam, inclusive com a finalidade de deslocamentos e algumas atividades pedagógicas pontuais. Então, agora era planejar esses espaços, mapear esses espaços, essas trilhas, e classificá-las em diferentes níveis de dificuldade, justamente para que a gente pudesse orientar melhor os grupos visitantes, né? Porque a gente tem aqui grupos desde da educação infantil, ensino fundamental, médio, a gente tem ensino superior e outros grupos da comunidade. Então, essa classificação foi fundamental para essa orientação melhor. Próximo. E nesse processo, a gente teve, então, como resultados a identificação, planejamento e o mapeamento de 5 trilhas interpretativas próximas, classificado em diferentes níveis de dificuldade. E nessa fase, a gente já começava, então, a nomear, né, essas trilhas, né, como trilhas que tinham alguns elementos que se destacavam nela e foram coletivamente nomeadas aqui como trilha de acesso, né, ela mais curta, mais fácil de acesso, trilha da Sapucaia, com a presença de uma Sapucaia centenária, trilha do tucano, pela presença da ave, né, muito conhecida aqui na região, e também pela tucaneira, que é uma espécie vegetal que os tucanos adoram se alimentar, então, desses frutos. E a trilha da floresta aluvial, marcada por essa formação, né, que tem ali o afloramento, então, de água, de lençol freático. E a trilha do circuito completo, que nesse contexto é um pouco mais ousada para alguns. Próximo.
A partir disso, a gente também já começava com as visitas, mesmo que pontuais, demandadas por alguns grupos escolares. Próximo. Nessa próxima fase, na fase 3, então, a gente tem a interpretação das trilhas, né? E esse processo foi fundamental, a partir das expedições de campo, sempre com o envolvimento de alunos nesse processo, né? A identificação e mapeamento do que a gente denominou aqui, embasado na literatura, de pontos fortes e pontos fracos da trilha, ou seja, elementos ali da natureza, como espécies botânicas, nascente, que poderiam estar mais em equilíbrio, mais bem conservados, mas também, né, pontos que mostravam e marcavam esse histórico de degradação ali, né, como áreas abertas, cobertas por exóticas, né, áreas degradadas, que marcavam esse histórico, áreas queimadas, né. Então, a partir da caracterização desses pontos, então, foi elaborada uma cartilha e um vídeo próximo, que a gente vai visualizar um pouco mais. Então, foram identificados diferentes pontos, como a gente pode ver aqui na imagem, né, de espécies botânicas, musgo, árvores centenárias, estágios sucessionais de distintas áreas, né, com diferentes estágios sucessionais, dinâmica florestal, tipos de solos diferenciados, representação da fauna local, que pudessem, então, traduzir esse ambiente e dar a ideia de pertencimento aos visitantes. Próximo. Essas aqui mostram imagens, os mapas com as trilhas e os pontos delimitados, justamente para auxiliar, então, nas visitas. Próximo. E a cartilha, que foi produzida a partir desse processo de interpretação, justamente para auxiliar, né, daí os moderadores da trilha, assim também como os grupos visitantes, a traduzir, a revelar esse ambiente de uma forma ainda mais clara para esses visitantes. Próximo. Nessa fase 4, então, a gente já inicia, né, de uma forma mais continuada, a preparação e elaboração de materiais didáticos para auxiliar, então, no processo de educação ambiental, divulgação científica e também de inclusão social, né, por meio dessas trilhas. Próximo. E é justamente nessa fase que a gente elabora a maquete do espaço ecológico educativo. Essa maquete, ela tem uma importância bem grande, ela foi elaborada com base em imagens satélites, né, em pontos, em georreferenciamento feito no campo através de GPS e também com o uso de geoprocessamento. Ela foi elaborada com auxílio aí do professor Ricardo, com os alunos, coletivamente, para auxiliar essa visão holística do laboratório. Então, os visitantes agora, antes de ir para as trilhas, eles tinham a possibilidade, então, de visualizar a geomorfologia local, uma visão geral do uso e ocupação, já que a gente estava embasado aí, né, na imagem satélite, para que eles pudessem, então, ir para a trilha, né, ter uma visão mais pontual, mas sem perder essa visão holística desse espaço, né? E por isso uma discussão mais aprofundada. Próximo. É nesse momento que também, a partir da interpretação das trilhas, a gente elabora as placas interpretativas, explicativas e adaptadas a pessoas com deficiências físicas e visuais. E daí, então, esses pontos que foram interpretados, a gente traduz, então, nessas placas, e aí a gente traz aí diversos elementos da natureza, pontos de parada, geomorfologias, espécies botânicas, as próprias trilhas, né, identificação dos locais de início dessas trilhas, e a tradução em braille, né, essa preocupação que a professora Sabrina vai falar um pouco mais daqui a pouco. Pronto, próximo, por favor. A questão lúdica sempre foi uma grande preocupação nossa, justamente essa aqui, uma placa que foi elaborada pensando na entrada do ECOI, hoje ela está alocada lá, já pensando aqui nas representações de forma mais, né, lúdica, que possam chamar a atenção dos nomes das trilhas, a trilha do Tucano, da floresta aluvial, né, a relação com a água, a trilha da Sapucaia, a trilha de acesso. Próximo. E as visitas pilotos que continuavam nesse processo. Só que nesse momento, a partir do uso, então, de algum desses materiais didáticos, a gente já podia ter o retorno, né, desses pontos, dessas avaliações, dessas atividades, então, já desenvolvidas nesse processo de estimular a sensibilização ambiental dos visitantes. Próximo. Nessa fase 5, a gente tem uma fase, um grande divisor de águas, né, porque a gente
já tem uma fase de divulgação a partir da inauguração das trilhas. Então, a gente tem já a proposta da continuidade. Semanalmente, a gente tem aqui a reserva de um dia para que a gente possa, inclusive vocês podem, pós-pandemia, né, reservando aqui esse espaço para quem está perto, para quem não está, pode fazer essas trilhas também onde você estiver, aí na sua cidade, no seu estado, para que possam também desvendar, né, temas diferentes, como temas da geomorfologia, sobre água, sobre ecologia, distintos, e a interação entre os mesmos, estimular a conexão, né, das pessoas com a natureza, e o despertar, né, o interesse ativo e a inclusão de pessoas com necessidades específicas, só que agora de uma forma mais contínua, né, próximo. E aí, então, a gente tem a alocação das placas que foram previamente elaboradas em campo. Aqui, como a gente pode visualizar, elas foram alocadas, né, as placas já tinham a tradução em braille, próximo, essas placas de identificação. Essas placas explicativas, interpretativas, então, elas também tiveram tradução em braille, mas ao ser alocadas em campo também houve a preocupação, e a professora Sabrina vai falar um pouco melhor a respeito disso, mas a preocupação da declividade da placa, da altura da placa, justamente para atender aí também, né, a acessibilidade, a ideia de pertencimento, né, dessas pessoas com deficiência física ou visual, essa preocupação. Próximo. Também foi elaborado um projeto paisagístico para que a gente pudesse, né, contemplar ali a entrada, trazer o aconchego, a ideia de já aflorar os sentimentos, né, de ideia de pertencimento, mas também como funcional. Afinal de contas, a gente está ali numa declividade, a entrada do ECOI é uma encosta que foi, como a gente falou, historicamente também degradada, e a gente, então, ali inseriu medidas para que tivessem a contenção dessas encostas, utilizando espécies nativas, para que pudessem auxiliar, né, esse processo de recuperação. Então, uma proposta também que já apresentava ali a proposta de recuperação e pudesse divulgar essas técnicas também. Próximo. Informações para moderadores, né, que foram de forma continuadas, divulgação desse trabalho em eventos, jornadas científicas, jornadas e eventos da região, escolas da região. Próximo. E também aqui a inauguração, que é o nosso divisor de águas, como eu falei, inauguração das trilhas interpretativas, né, em 2015. Próximo. E aí, então, a gente tem aqui, como a gente pode visualizar, diversos grupos, né, da educação infantil, ensino médio, grupo de escoteiros, né, participando de diferentes momentos aqui, plantando a árvore para mostrar esse trabalho e se inteirar com esse trabalho de recomposição, de recuperação, né, desses espaços que foram perturbados historicamente, esse pertencimento, né, desse espaço no toque, sentir, né, refletir sobre esse espaço, utilizando os diferentes sentidos para que eles possam contactar, se conectar com esse ambiente. Isso sempre foi uma grande preocupação nossa. Próximo. E dinâmicas lúdicas que foram desenvolvidas, são desenvolvidas, né, nesse período de pandemia. A gente está aqui em pausa, mas ansiosos para voltar, mas que são desenvolvidas lá. Aqui, como exemplo, o urucum, né, que a gente ressalta não somente a questão lúdica, mas também os conhecimentos tradicionais, o uso na culinária, o uso, né, em rituais dos povos indígenas. Próximo. E a criação também de materiais didáticos como o passaporte das trilhas, que instigava também, além, né, deles estarem ali visitando aquele momento, aquele grupo visitante, que eles pudessem retornar. Então, esse passaporte das trilhas continha informações e cada trilha feita recebia um carimbo, né? Então, para que pudesse receber o carimbo das outras 4, era preciso retornar. Então, instigava aí o retorno dos grupos visitantes. Próximo. E nessa fase 6, né, chegando aqui, próximo, a gente tem começado ela em 2018, né, e a gente ainda está vivenciando essa fase, só que de uma nova forma, né, reinventada aqui, via online, como a gente está fazendo agora. A gente tem aqui a divulgação científica de forma lúdica, interativa, inclusiva e contextualizada essa região, por meio das trilhas, mas também associada ao Museu de Ciências Naturais, Pia Amarelo, que a gente vai falar. A valorização dos etnoconhecimentos e divulgação dos mesmos, desses conhecimentos tradicionais, né? E o processo de formações, justamente para
para contemplar a continuidade de ações que são feitas nesse espaço, nessas trilhas. Próximo. E aqui eu ressalto, então, a inauguração do Centro de Visitantes, né, que é justamente um espaço, né, que contempla ainda mais a possibilidade aqui de acolhida dos visitantes, de um diálogo mais assíduo aqui, e também do museu próximo, o Museu de Ciências Naturais, Ipi Amarelo, que traz aqui diversos elementos da natureza, coleções didáticas que auxiliam na curiosidade, né, na discussão desses diferentes temas, e em temas, né, problemáticos, como a gente já falou aqui dos incêndios florestais. Por exemplo, aqui a gente tem o tatu, que infelizmente foi um animal morto, né, resultante do incêndio florestal do próprio Laboratório Espaço Ecológico Educativo. A gente encontrou ele morto, e hoje ele está no museu justamente para relatar todas as consequências, né, de problemas ambientais como as queimadas. Próximo. Então, tem aqui as visitas, né, mediadas nas trilhas. A gente tem aqui a parceria com a PAI, os grupos visitantes da PAI, né, já alocadas aqui, trabalhando as placas com essa tradução em braille, contemplando, interagindo com esses diferentes pontos. Próximo. As formações, né, que foram feitas aqui em parceria, formações para educadores da PAI de Pinheiral, que permitiram que essas visitas agora, nessa fase, tivessem não só uma ação pontual, mas uma continuidade nas suas instituições, né, a formação continuada também para os mediadores, que foram aqui em parceria com o NACME, a Sabrina vai falar um pouco mais, justamente para que a gente pudesse fazer um processo aqui muito mais assíduo da inclusão, um processo de uma ideia de pertencimento, de contextualização de todos os trabalhos que foram feitos aqui. Próximo. Aqui ressaltando algumas oficinas, né, que foram feitas, oficinas sobre plantas alimentícias não convencionais, que traziam, né, a realidade, traziam as experiências também dos grupos visitantes, são muitas, né, que eles tinham, e compartilhávamos, então, aqui os conhecimentos também propostas, oficinas sobre solo, geomorfologia, aliada aos tipos de solos, as tintas ecológicas, então, que expressavam aqui a questão cultural também, e também dos étnicos conhecimento. Próximo. As oficinas aqui que mostram também a chegada, então, desses grupos após as formações, que vieram participar, né, que já haviam conectados, que haviam contextualizados a partir do diálogo com seus educadores, e que faziam as atividades conosco no museu, nas trilhas, mostrando aqui a oficina de compostagem, de plantas alimentícias não convencionais, e a partir disso tinham continuidade nas suas instituições devido às formações. Próximo. Ressaltando aqui o curso de formação também para os mediadores, né, que envolviam também a própria temática de divulgação científica, temáticas que relacionavam as discussões das trilhas e temática da inclusão. Próximo. Mostrando aqui os diversos públicos, então, que são acolhidos ali no ECOI, desde da infância, né, desde os grupos escolares, da educação infantil, médio, superior, grupos de escoteiros, grupos religiosos, né, vivenciando esses espaços e se interagindo, né. A gente tem várias respostas de muitos desses grupos, através de desenhos, redações, ressaltando o quanto essas visitas, né, foram importantes para se ter uma discussão, um diálogo, que eles se sentiam mais pertencentes a esses espaços, não mais, né, afastados dos mesmos. Próximo. E essas discussões, né, como aqui a gente pode mostrar, desde os pequeninos, né, da educação infantil, a gente tem aqui discussões sobre esses problemas socioambientais. Aqui a gente traz um exemplo dos incêndios florestais, né, essas crianças foram para a trilha, tiveram essa oportunidade dessa conexão, né, e além disso também tiveram um linguajar destinado para eles, um trabalho dentro do centro de visitantes, um teatro de fantoches sobre incêndios florestais, para contextualizar, né, a partir da faixa etária deles. Próximo. E ainda tem mais, gente. Ainda tem mais projetos, parcerias, sonhos, né? Projetos do Jardim Sensorial, projetos Esporte e Natureza, projetos sobre queimadas, projetos sobre recuperação de mata ciliar, projetos sobre sistemas agroflorestais, tantos outros projetos, parcerias
com grupos, né, organizações como o Comitê de Bacia, Articulação de Agroecologia, né, agricultores familiares, justamente para que essa discussão seja viva. E aqui eu agradeço as várias gerações de alunos que passaram aqui pelo Laboratório Espaço Ecológico Educativo, alguns aqui ainda estão conosco, de professores, né, que estão aqui conosco, mas alguns também já se aposentaram. Tem a professora Carla Lima, Juliana, Sebastiana, Sabrina, o Almi, o técnico, o Marlon, e tantos outros alunos aqui que participaram ativamente desse processo, né, estão aqui conosco, ou tiveram, né, conosco ao longo e construíram de forma coletiva e foram extremamente importantes nesse processo. Próximo. E para finalizar, deixo aqui, né, uma mensagem compartilhando com vocês da carta encíclica do Papa Francisco: como é importante sonhar juntos. Sozinho, corres o risco de ter miragens, vendo aquilo que não existe. É junto que se constroem os sonhos. Sonhamos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos dessa mesma terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. Cuidemos, então, da nossa casa comum, com respeito a todas as vidas, né? Próximo. Então, agradeço aqui, né? Muito obrigado, que essa trilha seja realmente uma conexão, né? Um olhar distinto, que não é estático, é dinâmico, o tempo inteiro a gente está aprendendo, né? E aqui o contato, nosso contato do laboratório, se você quer nos visitar, né, entre em contato conosco, nos acompanhar agora pelo Instagram, nessa nova reinvenção, estamos aqui, né, com esse novo momento, trabalhando e divulgando nesse novo momento. Próximo, para fechar, agradecimento a todas as instituições que nos financiaram com bolsas, né, com projetos, para que a gente pudesse construir esse espaço e dinamizar essa inclusão, essa divulgação científica. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cristiana. E agora, considerando que os espaços educativos formais e não formais devam ser pensados de forma inclusiva, então eu convido a professora doutora Sabrina Araújo de Almeida para uma explanação do contexto referente à inclusão educacional e social. A professora Sabrina é formada no curso de licenciatura plena em pedagogia pela Unibam, possui mestrado em psicologia social pela Universo e doutorado em educação pela Unesa. Atua como coordenadora do NAPNE, o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas. Sua trajetória profissional é marcada por experiências desde a educação infantil até o ensino superior, passando pela educação especial e educação de jovens e adultos. Contribui como coordenadora de educação especial no município de Mendes, no Rio de Janeiro, implementando ações inclusivas na rede a partir da criação do SEMAP, contribuindo assim para a discussão sobre os processos de inclusão e diversidade. Participou da organização do processo de inclusão como consultora no município de Piraí, no Rio de Janeiro, assim como da formação pedagógica em municípios do entorno. As áreas em que são concentrados seus estudos giram em torno de temas como representações sociais, práticas educativas, processos de inclusão e exclusão, diversidade, direitos humanos e educação ambiental. Fique à vontade, professora doutora Sabrina. Vanessa, Cristiana, boa noite, né? Cumprimentando as colegas, cumprimento a todos e todas novamente. E hoje falar sobre os espaços, né, os diferentes espaços, a divulgação científica, o nosso espaço, e eu posso chamar de nosso espaço, né, Cristiana, é falar de desafio, né? Por quê? Falar do processo de inclusão é um processo desafiador, né? Então, para contextualizar um pouco da nossa trajetória, quando eu cheguei no IFRJ, no campus Pinheiral, eu conheci, né, o trabalho dentro do ECOI, e
foi um processo de construção e de encantamento. Eu não tinha essa aproximação com a questão da educação ambiental, a questão ecológica, e foi necessário, né, um trabalho conjunto para que nós pensássemos como trabalhar o processo de inclusão social dentro do espaço ecológico educativo. Então, como pensar esses processos? O que fazer dentro desse espaço para torná-lo cada vez mais inclusivo? Uma vez que falar de processos de inclusão e exclusão, é possível trabalhar dentro do ECOI, mas extrapola esse espaço. Esse espaço de construção, de divulgação científica, de construção de inclusão social, é um espaço que vem sendo construído dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade, no intuito de oportunizar a todos e todas oportunidades de acesso, desde que esse acesso ofereça autonomia a essas pessoas com necessidades específicas. E esses termos que são utilizados, né, necessidades específicas, pessoas com deficiência, deficiência visual, deficiência física, são termos que nós utilizamos para definir quaisquer pessoas com diferentes necessidades específicas. Aquele momento, né, na vida de qualquer um de nós, que em algum momento, em algum período da vida, pode ser que nós tenhamos necessidades específicas, seja por um acidente, uma fratura, e naquele momento nós necessitamos de algum tipo de adaptação, de auxílio, de instrumento de acessibilidade para que nós consigamos acessar diferentes espaços. Então, por que falar de processos de inclusão? Durante nossa trajetória, né, muitos de nós crescemos com a pessoa com necessidades específicas ou com deficiência, né? E aí, quando eu digo com deficiência, as deficiências classificadas pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Educação, como dificuldades, né, que aquele sujeito carrega ao longo da vida. Sejam elas físicas, por conta de amputações, ou até mesmo de paralisia, ou algum tipo de acidente, alguma dificuldade de locomoção permanente, ou visual, no caso de pessoas com baixa visão, de acordo com a classificação do Ministério da Saúde, ou as pessoas cegas, ou até mesmo com alguma questão, pessoas com autismo, pessoas com deficiência intelectual. Então, esse é o público caracterizado, né, que nós chamamos de pessoas com deficiência, altas habilidades e superdotação também. E necessidades específicas, nós falamos das pessoas com dificuldades de aprendizagem, questões psicológicas, psiquiátricas, dentre todas as questões que possam, por algum motivo, em algum período ou não, trazer algum tipo de dificuldade nesse acesso ao conhecimento ou aos bens, aos espaços da sociedade. E esse espaço pensado dentro do ECOI é um espaço pensado da seguinte forma, né? Qual é o nosso público? Quem nós queremos atingir? Nós queremos atingir a todos e todas. A visitação, todo o processo de construção, ele é feito a partir dessa procura da comunidade, né, e desse trabalho que é feito não só no espaço ecológico educativo, mas também nas escolas, na comunidade, para que exista essa divulgação científica e para esse processo acontecer. Então, quando nós oportunizamos esse espaço, ou seja, tornamos esse espaço mais acessível, nós estamos dizendo para essa comunidade que nesse espaço existem processos de inclusão. Por mais que na nossa trajetória, muitos de nós, né, tenhamos crescido com aquela ideia do processo de exclusão. Por quê?
existe um espaço separado, né? Existe um momento em que esse sujeito não está presente na sociedade. Por quê? Porque nós não oportunizamos essa atividade para ele, ou oportunizamos espaços acessíveis. E é nesse momento que o ECOI traz esse diferencial. Então, ou seja, a partir de toda essa avaliação que é feita do espaço, das trilhas, é feita uma avaliação, né? Em primeiro lugar, quais seriam as trilhas acessíveis, né? Em que momento poderíamos oferecer esse espaço de forma acessível para que essas pessoas consigam interagir e ser incluídas nesse espaço. A partir desse levantamento, então, nós fizemos outro levantamento no que tange as questões de adaptação, ou seja, nós já identificamos os espaços possíveis, de acordo com o grau de dificuldade, de acordo com o território, o terreno e toda a questão do entorno. E esse foi um trabalho muito, muito cuidadoso, né? Inclusive de pegar uma pessoa como eu, Cris sabe disso, que não tinham muita afinidade com as questões, né, das trilhas e desse espaço, e buscar de forma efetiva, presencial, in loco, né, visitando todo esse espaço, para poder identificar possíveis dificuldades nesse espaço. Então, foi feito todo esse levantamento. Em segundo lugar, quais seriam as principais adaptações necessárias para tornar aquele espaço acessível? Eu já vi até uma pergunta no chat sobre a questão dos QR Codes, né? Essa é uma proposta nossa, sim, né, de acesso também, não só para a pessoa com deficiência visual, né, mas também para as pessoas surdas, né, a partir do momento que ele teria esse acesso à informação a partir do QR Code, né. Então, são projetos que nós temos propostas de desenvolvimento, mas no início, um trabalho muito ainda, né, até com relação a recursos, né, a gente faz sempre um grande, e sou muito grata, né, gratidão a esse espaço, gratidão aos meus colegas, aos amigos, aos alunos, né, porque esse espaço foi construído a partir de uma união de forças, né, a partir do momento em que cada um pensou esse espaço dentro das suas possibilidades. Então, os recursos que eram levantados no sentido de vamos unir esforços para que essa proposta seja uma realidade, seja um sonho. Então, nesse momento, o que nós tínhamos era uma questão, assim, muito ainda artesanal dessa construção. As placas, sou muito grata ao Almir, né, o nosso técnico, que no período foi feito esse levantamento com ele, o levantamento do posicionamento das placas, para que, quando você tem uma questão de acessibilidade, você coloca uma questão de tornar espaços acessíveis, e você só identifica o espaço como acessível a partir do momento que ele oferece autonomia, ou seja, até que ponto aquela pessoa consegue visitar esse espaço com autonomia. Então, eu sou muito grata ao Almir nesse estudo, nesse levantamento, né? E até N dificuldades, né, com relação a essa colocação, alocação das placas, aos alunos também, todos bolsistas também do NAPNE, todos do ensino médio na época, que nos ajudaram nessa construção, dessa transcrição das placas, ou seja, muito ainda manual, artesanal, utilizando uma rotuladora Braille, para fazer toda essa inserção dessas orientações nas placas. E esse trabalho, por mais que exista essa questão do QR Code, você tem também, quando você coloca, oportuniza essa inscrição em Braille, uma outra ferramenta. Então, por mais que nós tenhamos novas ferramentas, vamos utilizar todos os recursos para isso. Outra questão importante, a visitação das trilhas, para saber o terreno de entrada no espaço ecológico educativo é um terreno íngreme, né? Então, é uma entrada
e nós gostaríamos muito, foi feito até inicialmente um estudo, para fazer uma rampa com toda a questão das medidas, né, de acordo com a ABNT, área de manobra para cadeirante, para que esse espaço fosse acessível e que essa entrada fosse exatamente pelo portão principal, pela entrada principal do ECOI. Só que ainda não conseguimos, né, por falta de recursos, mas temos uma entrada auxiliar, que permite esse acesso à trilha. Então, nós temos 2 entradas e 2 propostas de visitação de trilha, para que essa pessoa cadeirante, ela consiga acessar a trilha, ou com alguma limitação física, consiga acessar a trilha com autonomia. Então, foi feito todo um estudo, foi feito um levantamento desse espaço a partir do momento em que fizemos vivências nesse espaço, utilizando recursos como bengalas, cadeiras de roda, fizemos esses momentos com os alunos nesse espaço, assim também como no espaço do jardim, que depois é uma outra pauta que vai ser, não vou dar spoiler, vai ser uma outra discussão nossa aqui, e esse momento foi muito importante para visualizar, né, para vivenciar possíveis dificuldades. E quando nós falamos de processos de inclusão e exclusão, e que por muito tempo esse espaço não era um espaço reconhecido para as pessoas com necessidades específicas, né? Essas pessoas não tinham acesso, assim como hoje é muito comum em todos os espaços, né? A gente até costuma dizer que as pessoas com deficiência, principalmente, eram pessoas que viviam mais isoladas, elas não tinham todo esse contato, essa vivência em diferentes espaços. E hoje nós falamos de turismo acessível, né? Nós temos um levantamento de espaços que são considerados acessíveis e que essas pessoas podem estar fazendo uso com autonomia. Então, o nosso trabalho, depois desse levantamento do espaço, foi trabalhar no sistema de capacitação dos moderadores. E por que a capacitação dos moderadores? Porque eles são responsáveis pela acolhida, né, desses alunos, sejam eles, desses visitantes, né, mas geralmente boa parte alunos de escolas públicas, particulares, ou pessoas de diferentes instituições, e como seria feito esse acolhimento por essas pessoas. Mas a gente só consegue acolher a partir do momento que nós conhecemos quem é esse sujeito que acessa esse espaço. Então, quais são essas deficiências, como proceder e como fazer esse acolhimento, essa intervenção, de forma a mostrar para essa pessoa que ela é parte daquele espaço. Então, na minha trajetória profissional, por exemplo, foi um aprendizado compreender, até abordar a pessoa com deficiência, né? Porque nós temos naquela ânsia de ajudar, naquele momento de tentar oferecer um espaço mais acessível, nós acabamos tomando certas atitudes e que não condizem com uma acolhida. Então, como preparar, como conversar com essas pessoas, né, a maioria alunos do ensino médio, como prepará-los para que eles fossem capazes de receber essa pessoa, oferecendo todo tipo de diferentes instrumentos, com uma linguagem apropriada, né? Como receber um grupo de alunos da educação infantil, né? Qual a linguagem nós vamos usar? Quais são os termos, né? Eu vou receber um grupo de educação infantil e, de repente, vou usar termos técnicos. Mas o que é próximo daquela comunidade? O que é próximo daquelas crianças? Então, foi feita toda uma discussão, a partir de cada deficiência e como proceder com todas elas. Então, essa discussão, ela aconteceu em um curso que foi desenvolvido, e uma outra estratégia utilizada foi a capacitação dos professores e equipe técnica, né? No caso, uma parceria que nós temos com a PAE de Pinheiral, no sentido de mostrar um pouco do que é o nosso espaço e dos processos e projetos que são desenvolvidos naquele espaço. No sentido de
O que, de fato, né, não seria só a visita pela visita, né? Nós recebíamos periodicamente alunos da PAI Pinheiral que faziam a visita nas trilhas, aliás, que eles visitam as diferentes trilhas. Mas simplesmente pela visitação, qual era o contato e as estratégias de educação ambiental que poderiam ser desenvolvidas naquele espaço com os alunos? Então, foi feito todo um processo de construção de capacitação na área, né, na área mais específica de educação ambiental, com os temas tratados dentro da trilha, e esses docentes puderam, né, ter esse contato com esses processos e levar para dentro da instituição e para a sua prática docente com esses alunos, esses temas. E o trabalho foi muito rico, porque nesse momento, esses alunos tiveram a oportunidade de ter contato com esses temas de educação ambiental e, ao retornarem para as trilhas, a visitação era diferente, porque eles já tinham um conhecimento diferente, um conhecimento mais científico e mais prático também, né? Porque o levantamento realizado com eles nesse momento não é um levantamento só científico, mas a partir da prática deles. Foi feito um trabalho belíssimo sobre as representações que esse grupo tinha das plantas alimentícias não convencionais. Ou seja, quais eram as práticas deles, quais eram os conhecimentos que eles traziam para esse espaço. Porque, por vezes, ao visitar esses espaços, nós buscamos algo, né, algum conhecimento científico, mas não consideramos o conhecimento que nós trazemos para esse espaço. Então, foi um trabalho de muito interessante, onde as pessoas com deficiência intelectual que foram atendidas naquele momento, elas puderam trazer como retorno toda a prática que já era desenvolvida, né, em suas residências, todo o conhecimento sobre as plantas alimentícias não convencionais e o quanto isso contribuiu para essa atividade. Então, foi um trabalho muito importante para nós e que nós pretendemos dar continuidade, replicar com outras instituições. E também mostrar para esses mediadores, esses moderadores, na prática, como é esse momento de interlocução, de acolhida com as pessoas com deficiência, né? Com relação a estratégias diferenciadas para ingresso nesse espaço, acesso, permanência, e que esse sucesso da atividade fosse garantido. Ou seja, todo o espaço ecológico educativo dentro das propostas de educação inclusiva, de inclusão social, é um espaço pensado para que as pessoas com necessidades específicas se sintam parte daquele espaço e dentro das estratégias de educação ambiental. Pretendemos estender e temos novos sonhos e novos projetos, inclusive dentro do próprio museu, né, de construção de peças em 3D para oportunizar um contato mais tátil, né, e adaptação de peças para pessoas com deficiência visual, e além do trabalho com QR Code, né, e buscando sempre efetivamente essa inclusão de pessoas com necessidades específicas. E quando nós colocamos necessidades específicas, pensando não só nas dificuldades físicas, sensoriais, intelectuais, ou dificuldades de aprendizagem, ou provisórias, né, vamos dizer assim, mas até mesmo na inclusão de pessoas idosas, com visitas, né? Nós já recebemos a Academia da Saúde, né? Um grupo de idosos, já recebemos diferentes públicos, já recebemos também, fizemos um trabalho com alunos que cumprem medidas socioeducativas nas escolas. Então, tentar tornar esse espaço cada vez mais inclusivo. Esse é o nosso objetivo.
trazer essa discussão, ela é necessária, principalmente, né, no momento em que nós temos uma ruptura dentro do processo de inclusão, porque nós tínhamos dentro do processo de educação inclusiva, antigamente, né, até os anos 90, nós não tínhamos uma proposta de educação inclusiva, nós tínhamos uma educação especial. E com ela nós tínhamos salas de recursos, que eram salas separadas da escola, da sala comum, e nesse momento não havia uma interação com as pessoas consideradas, né, eu não gosto desse termo, mas ditas normais, né? Então não existia uma interação. E nos anos 90, nós começamos a transformar esse processo, né? Ou seja, ainda nessa questão das salas de recursos, nós temos essa questão do processo de integração, mas essas pessoas não faziam parte dentro desse processo todo, né? Elas eram excluídas de certa forma. E, em outro momento, nós temos a construção dos processos de inclusão e, atualmente, com muito pesar, por isso que eu hoje coloco todas as ações dentro do espaço educativo que buscam essa questão de acessibilidade, eu reconheço esse espaço como espaço inclusivo no momento onde nós temos um desmonte da política de educação especial, como na semana passada, o novo decreto, nova política de educação especial. Então, deixo aqui todo o meu respeito, o meu carinho pelo trabalho, e dizendo que só a partir dessas iniciativas que reconhecem as pessoas com necessidades específicas como parte desse espaço, nós oferecemos sempre resistência, seremos sempre resistência. Por quê? A partir do momento que nós temos uma política construída dessa forma, né, e hoje nós temos iniciativas, como sempre tivemos, de instituições especializadas, e durante o processo de construção da inclusão, medíamos esforços, juntamos esforços para que esse processo fosse buscado, fosse construído por diferentes instituições. Então, plantamos a semente da educação inclusiva a partir do momento que espaços diferenciados trabalham nesse sentido, buscando a educação inclusiva, e acredito que esse espaço, sendo um espaço inclusivo, ele é um espaço que demonstra essa resistência e essa luta pela inclusão das pessoas consideradas diferentes. Então, deixo aqui o meu agradecimento por fazer parte dessa equipe sempre, né? E por ter oportunizado, sim, a diferentes públicos esse acesso, mas não só o acesso, né? Um sucesso e a permanência desses diferentes espaços. E dizer que isso não é fácil, é um trabalho realmente de luta, de resistência, de união de esforços, de mãos, cada um na sua especificidade, na sua especialidade, e com uma vontade imensa de que toda essa questão, esse sonho seja uma realidade para todos e todas, tá? Muito obrigada pelo convite e pela participação nesse momento tão importante. Muito obrigada, professora Sabrina, pela essa incrível aula que você nos deu. E agora nós iniciaremos, então, o repasse das perguntas que foram aparecendo aqui pelo chat. Lembro vocês de assinarem a lista de presença, que o link está no chat. Bom, eu vou fazer as duas primeiras perguntas juntas, porque a professora Sabrina já respondeu parte de uma. Então, eu deixo a professora Cristiana também à vontade, né, se quiser contribuir com a pergunta. Então, a primeira é da Leandra. Ela pergunta: como as trilhas do laboratório ECOI concilia suas características interpretativas com as características educativas? E, em seguida, a Rosane Soares pergunta:
Vocês pensam em fazer as placas interativas com QR Code, por exemplo? Assim, não ficam sujeitas à depredação e acessibilidade também, pois pode descrever oralmente a placa. Bom, então eu passo a palavra para vocês, professoras, fiquem à vontade. Quer iniciar, Sabrina? Quer começar pela primeira pergunta sobre as trilhas? Posso sim. Bom, obrigada, Leandra, por essa pergunta, né? Essas trilhas, na verdade, interpretativas, como eu falei lá atrás, elas têm essa abordagem de desvendar, a partir, né, de elementos que tem ali, no caso são as placas, os moderadores, de desvendar essa natureza, desvendar esse espaço para aqueles visitantes. Mas não é somente desvendar, né? A gente tem ali aulas acontecendo, são grupos escolares, seja do próprio instituto, grupos da região, a gente tem procura, inclusive vocês, pós-pandemia, podem nos procurar, né? E esses temas, eles vão além de uma disciplina, né? Que infelizmente a gente tem hoje curricularmente disciplinas extremamente fragmentadas ainda. Então, temas, quando a gente fala, por exemplo, de incêndios florestais, degradação de solo, né? Eles estão para além de uma disciplina. Então, eles se tornam também educativos, mas de uma forma diferenciada, trabalhando aí a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, porque são temas que trabalham aí, esses temas que são disciplinas, muitas vezes, dentro do curso, né, disciplinas de biologia, geografia, disciplinas técnicas, dependendo do curso, mas que também são temas que trabalham a questão social, a questão econômica, a questão cultural. Então, essa educação é uma educação para além da sala de aula, né? Embora também perfaz ali disciplinas, né? Traz várias emendas, programas de disciplinas, temas de disciplinas também que possam ser trabalhadas ali. Inclusive, o próprio ensino de ciência, né? Que é muito trabalhado aí nas trilhas interpretativas. A gente não abordou essa temática hoje, mas o ensino de ciência, a gente tem vários professores, inclusive alguns deles eu já vi aqui no chat, que trouxeram seus alunos, né, e de forma interdisciplinar também, vieram professores, né, de diferentes áreas, de história, geografia, biologia, educação física, né, quantas vezes são alguns dos vários exemplos que a gente tem aqui, trabalhando essas temáticas distintas, então eles mesmos discutem, abordam conjuntamente conosco, com os moderadores aqui na trilha. Né? Sobre a segunda pergunta, né, então, dessa proposta do QR Code, a professora Sabrina já falou, a gente tem sim essa intenção, é uma vontade nossa, né, Sabrina, que vamos, é um dos sonhos, é um dos projetos, posteriormente à pandemia, que a gente quer sim trazer, produzir de uma forma mais dinâmica esses materiais didáticos, inclusive com placas, né, daí a gente precisa realmente de verbas, também para que a gente possa produzir placas também que possam ter uma durabilidade num campo maior, né? E que a gente possa ter essa continuidade mais enfática aí nesse projeto. Sabrina, fique à vontade. Exatamente como a professora Cristiana disse, né? Nós temos esse sonho também, mas que nesse momento, né? A gente fomos atravessados, aliás, todos nós, todos e todas, pela pandemia, e era uma proposta já dessa construção para esse ano com relação ao QR Code, né? Foi feito um estudo, né, com, inclusive, os nossos bolsistas que estão lá no ECOI, no NAPNE também, de fazer esse levantamento para essa construção. Fizemos visitas em outros espaços, como o Jardim Botânico, por exemplo, para avaliarmos esse processo de visitação em outros espaços e quais eram essas estratégias inclusivas, espaços diferenciados, para que eles também se posicionassem, né, nesse momento como visitantes. Então, foi muito interessante, porque o feedback deles, né, no final, foi de como eles se sentiram, né, sendo recebidos por outros moderadores, né, por outros mediadores naquele momento. E o que eles perceberam que durante aquele processo eles fariam diferente. Então, levantamos essa questão do QR Code e
mas gostaríamos, inclusive, nós temos uma intérprete no campus, né, de fazer também um trabalho voltado, né, nesse momento, não só para pessoas com deficiência visual, mas a partir do momento que a pessoa acessasse, né, a gente também fazer um trabalho com a questão da Libras, nesses espaços também, a partir do QR Code. Então, está na pauta aí para nós continuarmos pós-pandemia, né? Importantíssimo, professora Sabrina. Obrigada. Vou continuar aqui com as questões, que apareceram várias no chat, inclusive agradeço a todas e todos que estão aqui interagindo, acompanhando até esse momento. E a professora Daniele Barbosa perguntou: a verba para estruturação, publicação e execução dessas atividades é do próprio IFE ou editais especiais? Professora Cristiane, quer responder? Posso começar aqui. Boa pergunta, Daniele. Realmente isso é um grande desafio, né? Falar em verba numa instituição pública, gratuita, de qualidade, mas é muito difícil, ainda mais nos tempos que nós vivemos. Essas verbas são de formas distintas, na verdade. Grande parte desse trabalho são oriundas de editais, né? Alguns deles são internos, editais de pesquisa, de extensão do próprio instituto, mas a gente também tem alguns editais do CNPq, da FAPERJ, né? Como a gente viu, eu até coloquei lá, em parceria também com comitês de bacias. Então, a gente tem, sim, a presença de editais externos, mas grande parte, realmente, é oriunda desses editais. Sabrina, gostaria de complementar? Eu acho que é importante falar isso, Cris, porque esse espaço, como eu disse, construído a várias mãos, né, é um espaço de resistência no sentido de que ele nasceu a partir desse sonho e dessa construção coletiva, né? Então, desde o início, levantamento, né, outra pessoa também, a própria Adriana, da área de engenharia também, o cuidado e a consulta, né, ao NAPNE o tempo todo, para saber se aquele espaço deveria estar formatado naquele momento, daquela forma, apesar de toda uma questão da ABNT, das normas da ABNT com relação às medidas, às questões de acesso, mas o cuidado não só de observar esse acesso legalmente por conta da letra fria da ABNT, né, daquela lei, daquela legislação, daquela orientação naquele momento, mas da vivência de pessoas, né, com necessidades específicas e de pessoas que pensassem, né, nesse sentido para garantir esse acesso. Então, esse esforço, né, essa luta e construção de projetos, de todos nós, e é necessário agora conseguir as placas, não só para a trilha, mas dentro do museu. Então, é um trabalho que acaba cativando e é um convite a todos e todas. Então, eu não tenho, pelo menos não tinha muita relação com essa questão ambiental, né? Até pela minha formação e a minha história de vida mesmo, né? E eu me peguei, assim, no momento, conseguindo um gato morisco para levar para empalhar, né? E pedindo lá para a Secretaria de Agricultura de Piraí, gente, por favor, me dá esse gato que eu preciso levar para empalhar. Então, ou seja, é um trabalho de construção que cativa, né? E até os nossos editais, todos os projetos, eles giram em torno desse núcleo de estudos, ou seja, desse processo de construção em torno das trilhas e do museu. Então, eu só queria deixar assim claro que sem esses sonhos juntos, né? Eu acho que o tempo todo, e só por isso que ele é realidade. E por isso que nos permite sonhar ainda mais. Me permite completar uma questão, Vanessa e Sabrina? Claro, claro. Também, já ressaltando aqui a fala da Sabrina, no Museu de Ciências Ambientais, de Ciências Naturais, perdão, a gente tem aqui a contribuição de vários professores do próprio campus, né, que contribuíram ali com a elaboração de algumas coleções didáticas, né, que contribuíram ali com algumas oficinas. Então, a gente tem essa contribuição também coletiva ali, né, dos professores
que são parceiros, né, desse laboratório também. Muito obrigada, professora. Professora Cristiana. Travou? Acho que não, né? Não. Ah, desculpa. Então, muito obrigada, professora Cristiane e Sabrina, destacando também a importância, né, do investimento na universidade, nos institutos federais, né? Então, agradeço vocês. Bom, então vamos para a próxima questão, que é da Emanuele. Ela pergunta se vocês já tiveram oportunidade de registrar alguma espécie nova na área do laboratório. Obrigada, Manuela. Pode começar por mim? Claro. Obrigada, Manuele. Ainda não, é o que eu posso te dizer. Afinal de contas, esses estudos, principalmente da fauna, né, a gente ainda tem muito a explorar ali em termos de estudos, e a gente até então não tem encontrado novas, mas algumas espécies que, né, têm aí uma atribuição de ameaças de extinção, mas espécies novas não. Só fazendo um parênteses, né, se me permitem, o grupo de biólogos está crescendo, né? Nós temos uma graduação em ciências biológicas que está começando no campus, então, quem sabe, em breve a gente não tem identificação de uma nova espécie, né, que ainda não foi registrada, quem sabe? Professora Sabrina, quer contribuir ou posso passar para a próxima? Ok. Uma pergunta da Dina. Quais foram os principais desafios que vocês tiveram que superar para tornar esse projeto a realidade que é hoje? Podem ficar à vontade. Obrigada, Dina. Pergunta ousada. São muitos desafios, viu? Desafios, primeiro, é um sonho coletivo, mas que para que outras pessoas acreditem nesse sonho, esse é o primeiro desafio, né? Para a gente construir alguma coisa, a gente precisa que pessoas acreditem nesse sonho. Eu acho que, justamente por ter partido de um grupo, isso foi, embora tenha sido um desafio inicialmente, mas isso foi algo muito, muito importante. Mas, com certeza, a questão da verba é um grande desafio. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade grande, né, dentro das instituições públicas que a gente aqui quer ofertar um ensino de qualidade, a gente quer pesquisar, quer traduzir, proporcionar essa extensão, né, essa integração com a comunidade, quer proporcionar esse desvendar, né, da natureza, essa percepção distinta, e trabalhar esse planejamento todo demanda também verba, né, e esse é um grande desafio, né, nessa concepção de instituição pública, né, hoje em dia. Os desafios são imensos, que a gente também tem ali problemas, como a gente já falou, dos próprios incêndios florestais, né? A gente, por exemplo, quando a gente estava fazendo levantamento florístico e fitossociológico, levantando ali a vegetação, marcamos ali várias parcelas permanentes, né? Explorando aquele ambiente, felizes em montar um herbário didático ali naquela região, quando a gente foi surpreendido por um dos maiores incêndios que degradaram grande parte ali do laboratório Espaço Ecológico Educativo. Foi uma época muito triste, né, que a gente viveu, vendo aquelas espécies que ali então a gente tinha coletado, tinha trazido para o herbário, feliz em poder apresentá-las ali para a comunidade visitante e ver aquilo queimado. Então, esses problemas, né, que a gente vê dos incêndios florestais é algo bem sério, que a gente tem enfrentado. Depredação também de placas em campo, de trabalhos, infelizmente isso acontece de formas pontuais, mas é um problema também que a gente vive, e não é particular nosso, infelizmente, em unidade de conservação, que a gente tem como parceiros, né, trabalhamos isso também, é um desafio bem grande, né. Sabrina quer ressaltar também aí as dificuldades nesse caminho? Você falou todos, né, mas eu queria ressaltar o desafio mesmo de trazer essa construção dessa consciência, da educação ambiental, porque a partir do momento que nós conseguimos tornar esse espaço um instrumento nesse sentido, nós acreditamos que, naturalmente, esse espaço vai fazer parte da comunidade, e ela
terá essa preocupação. Então, assim, o que eu via no início, não fazendo parte ainda do grupo, e percebendo, né, de fora, por vezes, e até em outro programa, né, em outra atividade dentro do Campus Pinheiral, era uma situação de resistência por aquilo que eu não conheço, né? No entorno da trilha, nós temos algumas residências, né, alguns espaços, e parece assim, no início, a comunidade não reconhecia aquele espaço como espaço dela, como um espaço em que ela era responsável por aquela conservação também, até pelas falas das pessoas. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? Tornar aquele espaço parte da vida das pessoas, não é? Então, quando a Cris traz aquele modelo, aquela imagem, né, de sentir parte e não estar no topo da pirâmide, eu acho que isso que é o grande desafio hoje, né? Quem somos nós e em que espaço nós estamos inseridos? Então, a partir do momento que a gente consegue esse processo de educação ambiental, que às vezes também não é fácil, né? Porque nós precisamos acessar as escolas e fazer esse convite e falar de educação ambiental, né, principalmente no momento que nós vivemos, está cada vez mais difícil, é um tema que vem à tona, mas até que ponto isso faz parte do nosso dia a dia, não só como uma notícia do jornal, né, mas como isso nos afeta, como isso nos atinge diretamente, não como uma coisa muito distante. Então, esse é o grande desafio. A partir do momento que você conscientiza, que você explica, que você educa nesse sentido, você traz uma parcela da população, e, lógico, nossos sonhos são todos e todas, a falar sobre uma questão muito simples, né? O trabalho de compostagem feito pelo próprio Marlon, né? E o Almir lá, orientações nesse sentido, questões que não só dentro daquele espaço, mas que nós trazemos para o nosso dia a dia. E, assim, uma questão muito simples, para ilustrar como isso acaba contaminando, né, de forma produtiva e educativa, é o meu envolvimento no próprio espaço, né? Então, o envolvimento hoje, né, que eu tenho com essas questões de educação ambiental e que eu mostro para os meus filhos e para a minha família. Então, o trabalho de compostagem que eu faço em casa hoje, a partir do momento em que eu conheci o resultado desse processo, a importância desse processo. E o resultado hoje, por exemplo, né, um exemplo muito prático, eu moro num município que começou, né, tem uma iniciativa de coleta seletiva, onde tinha um caminhão que passava uma vez por semana. E hoje, a partir do momento em que fomos contaminando, meu marido foi seduzido nesse sentido, e hoje é um dos que defendem, né, essa questão da separação do lixo. E ele fica pedindo caixas, né, e distribuindo para os vizinhos, orientando essa separação do lixo, e hoje o caminhão passa 3 vezes por semana. Então, ou seja, somos objeto, nesse espaço, somos objetos de mudança. Mas a partir do momento em que você adquire esse conhecimento e percebe a sua importância nesse espaço. Esse é um dos grandes desafios ainda para nós. E uma ideia de pertencimento ao espaço que você vive, né? Por isso que a gente está falando que o ECOI, essas trilhas são áreas demonstrativas, né? Mas da onde você vive? Essa que é a nossa proposta de quebra de paradigmas, né? Essa ideia de pertencimento. Não essa ideia que a gente tem na atual sociedade, desse distanciamento, né, da natureza, mas a ideia de pertencimento do espaço que você vive, né? Que espaço é esse que você vive? O que você pode fazer para torná-lo melhor, né? Para resgatar esses serviços que foram perdidos, para resgatar essas plantas, essa vegetação, para resgatar essa qualidade ambiental, esse equilíbrio que foi perdido, né, a partir de históricos distintos. Então, a partir do momento que você se sente parte, pertencente, você se sente responsável, né? O desejo de cuidar, de entender que é parte, como a gente estava falando. Isso é muito importante e essa quebra de paradigmas realmente é um dos maiores desafios. Muito obrigada, professoras. Então, a próxima questão é do Charles. Ele pergunta: todas as trilhas do ECOI são adaptadas a portadores de necessidades específicas? E existe alguma legislação que obrigue espaços como parques e unidades de conservação a promover a acessibilidade? Professora Sabrina, gostaria de começar? Sim.
Nossas trilhas, né, a mais comum visitada por pessoas com necessidades específicas é a trilha de acesso, né, a trilha também que leva até o jardim sensorial, mas no caso, né, de uma deficiência sensorial, nós temos sim essa adaptação, né, a própria treinamento do moderador, caso uma pessoa com deficiência visual queira visitar todas as trilhas, nós temos toda esse oferecimento de acessibilidade. No caso de pessoas com deficiências físicas, aí nós dependemos de outras adaptações e, infelizmente, por questões financeiras, né, nós não, por enquanto, não temos como oferecer, né? Nós temos algumas trilhas que são trilhas consideradas acessíveis em diferentes locais, parques, unidades de preservação, e, inclusive, né, a Georgette Vidor foi uma deputada, uma pessoa com deficiência física, ela se tornou uma pessoa com deficiência física, e ela criou um projeto, né, de um selo de acessibilidade, e que esses diferentes espaços, eles ganham hotéis, espaços públicos, então as instituições, elas acabavam, até com esse aumento da procura de um turismo acessível, né, os espaços acabaram se organizando nesse sentido, né, as novas instalações, as novas construções, quando necessitam de algum investimento, esse investimento, quando ele é solicitado, uma das condições é que esse espaço seja considerado acessível. Se existe alguma mudança estrutural, esse fomento ele só proporcionado a partir do momento em que nessa obra, né, nessa proposta, nesse projeto de alteração do espaço, você tenha toda uma questão de acessibilidade, tá? Então, infelizmente, ainda precisamos de muito, né? Mas já existem muitos espaços e não uma regra, existem indicativos ainda, né, de um turismo acessível e por conta da própria demanda, né? Eu acompanho um canal, por exemplo, em que as pessoas fazem, né, o turismo e elas dão dicas de turismo e como elas conseguem fazer essa visitação a diferentes espaços com os recursos que foram criados também, né, e adequados para que essas pessoas acessem as trilhas e tudo mais. Nós temos trilhas mais com um acesso diferente, né, com um nível de dificuldade maior, o que impede a todos e todas que tenham esse acesso. Espero ter respondido. Bom, para complementar um pouquinho, esse trabalho, né, como a Sabrina falou, é um trabalho que a gente ainda demanda muito mais, como a gente mostrou no final, é uma caminhada, né, nesse processo, uma conquista até então, mas há uma necessidade grande. Isso aplica-se também, aí eu vou um pouquinho mais para a pergunta, né, quando ele pergunta, o Charles faz a pergunta voltada se há leis também para unidades de conservação, né. Essa criação desses espaços de acessibilidade ainda é muito iniciante, podemos dizer assim, né? Ainda nesses espaços, principalmente em áreas naturais, protegidas, as unidades de conservação. Eu cheguei a ver algumas reportagens onde o ICMBio ele tem feito um esforço para poder tornar alguns espaços, algumas trilhas acessíveis, justamente para contemplar, né, que todos possam ter acesso, então, a esses espaços, benefícios dos mesmos. Mas isso ainda é algo ainda a ser melhorado, precisa-se mais de políticas públicas, precisa mais de investimentos nesse processo, né? Como a Sabrina falou, essa demanda tem crescido, né? E principalmente pela participação daqueles que assim precisam, das pessoas que têm essa participação social ativa nesse processo, e isso é muito importante que nós também participemos, porque os desafios desse processo de adaptação também são grandes, né? Nós enfrentamos vários desafios,
para fazer essa proposta a qual a gente compartilhou hoje, né? Então, acredito eu que nas unidades de conservação também existem diversos desafios. Eu acho que esse é um tema bem interessante, dá uma próxima live, né? Uma próxima mesa para a gente debater, mas com certeza precisa aí mesmo, é uma resistência e precisa de demandas, né? Precisamos melhorar essa situação, mas ainda não há leis que obrigam, não há, né, políticas públicas voltadas de uma forma mais enfática nesse sentido. Mas há necessidade, sim, porque a gente precisa oportunizar todos e todas, né? Eu queria só completar uma questão, porque uma vez, por exemplo, um grupo, né, de pessoas deficiências com deficiência visual marcou para fazer uma visita no ECOI, e nós não conseguimos, naquele momento, atendê-los, porque nós tivemos um período muito úmido, muitas chuvas, e o terreno, né, naquele momento, ofereceria risco, né, de quedas, de alguém se machucar naquele espaço. Então, é uma outra questão levantada, né? Eu lembro até na trilha de acesso, a nossa discussão, porque é uma trilha para que com um nível de dificuldade menor e uma trilha mais confortável para as pessoas que usam, né, que acessam com cadeira de rodas, a elas se locomoverem. Então, assim, a nossa discussão, qual material que vai colocar ali naquele momento, vai colocar escória, qual será, né, fazer acessibilidade sem a questão do impacto ambiental e aproveitando alguns recursos para que seja possível esse acesso. Então, só explicando que, por vezes, nós fazemos uma avaliação do local até para saber se é possível esse acesso ao espaço, né, de acordo com cada necessidade específica. Tá bom, muito obrigada, professora Sabrina e Cristiana, mais uma vez. E agora, a Jaqueline pergunta: qual a possibilidade de cursos preparatórios para guias de turismo credenciados Emitur serem oferecidos pelo ECOI? E eu vou fazer também a próxima pergunta, que é semelhante, que é da Rosane Soares. Ela pergunta: poderíamos trazer esta metodologia, um modelo, de trilha interpretativa para outras unidades de conservação? Quer iniciar, Sabrina? Posso iniciar? Bom, a primeira pergunta foi da... Jaqueline. Jaqueline, obrigada. Jaqueline, a possibilidade existe numa parceria, sim, né? A gente, como instituição, a gente, inclusive, a PAI, como eu falei, foi uma parceria, né, com a PAI Pinheiral, em qual a gente desenvolveu trabalhos ali, oficinas, foi um curso que durou até mais de um ano, com várias etapas em que a gente desenvolveu a partir de uma parceria. Então, é possível, sim, parcerias, por que não? Pós-pandemia, nós estamos abertos, assim, ao diálogo, e isso é muito importante. Nós estamos aqui justamente para atender, né, os diferentes públicos. Lógico que aqui a gente tem um campus com alguns profissionais, talvez uma parceria, a gente necessite de outros para contemplar a questão do turismo, mas a gente também tem um campus Resende aqui, né, pertinho da gente, e tem profissionais que são parceiros, inclusive vocês vão ter aí a professora Cássia palestrando conosco aqui, em breve, e a gente tem outros profissionais e uma parceria possível, sim. A próxima pergunta deixa eu lembrar aqui de novo. Pode me ajudar, Vanessa? Poderíamos, da Rosane, ela pergunta: poderíamos trazer esta metodologia, o modelo de trilhas interpretativas para outras unidades de conservação? Sim, Rosane, com certeza. Inclusive, essa experiência que eu trago aqui hoje, eu já levei em outros congressos, em outras instituições. Algumas instituições, inclusive, vêm nos visitar aqui, outras universidades, daqui do Rio de Janeiro mesmo, outras instituições já vieram nos visitar, levando essa proposta. Lógico que, mais uma vez, a ideia é ser contextualizada, né, a realidade que se tem em cada espaço, que a proposta ela vem dessa essência, a partir de uma reflexão teórica sobre essa contextualização, mas é possível, sim. Inclusive, a gente teve outras experiências de outras instituições vindo, né, e conversando, e a gente contribuindo
com essa proposta em outros espaços. Sabrina gostaria de complementar? Não, contemplou. Então tá bem. Professora Cristiana, acredito que a próxima pergunta é para você, é da Dani Ambiental. Ela pergunta: as cartilhas estão disponíveis para download? Dani, a gente tem materiais já publicados, né? Tem alguns artigos que já estão publicados e já estão disponíveis. Algumas cartilhas, no caso, algumas cartilhas estão em publicação e a gente está agora nessa fase, né? Nessa fase de reinvenção agora no Instagram e também está montando um site, justamente disponibilizando alguns desses materiais. A gente tem algumas dinâmicas lúdicas, jogos também, e essas cartilhas, né? Em fase de publicação, justamente para disponibilizar via site, via Instagram, justamente para que vocês todos possam ter acesso, tá bem? Logo estará aí disponível. Mas a gente já tem alguns materiais já publicados, que a gente pode, numa demanda nesse momento, também encaminhar por e-mail, mas em breve a gente vai estar disponibilizando aí via site. Excelente, professora Cristiana, muito obrigada. E eu gostaria de enfatizar que ter um espaço como o que nós tivemos hoje para conversar sobre práticas pedagógicas inclusivas e que estimulam o contato da comunidade com a natureza é de grande importância, né, para estimular ações de preservação de meio ambiente. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença aqui das professoras Sabrina e Cristiana por compartilharem o conhecimento com a gente e a presença de todas e todos que estão aqui no evento. E gostaria de perguntar às professoras se vocês têm uma fala final para a nossa atividade de hoje. Gostaria. Vou começar então, né? Como uma das propostas iniciais da trilha é justamente você se conectar com a natureza, embora a gente esteja nesse momento de isolamento social, né, distanciados de muitos espaços naturais, mas contemple cada detalhe da tua vida, né, no dia a dia, contemple a natureza que prestigia muitas vezes com uma borboleta, com uma espécie, com um sol que se ponha, então aproveite a contemplar, né, abrir espaço para essa interação. Esse é um momento especial para que a gente possa refletir a nossa posição, o nosso pertencimento a esse espaço, né, ao qual nós fazemos partes, e não como uma parte que domina, mas como uma parte que a constitui. Então, vamos deixar ser contemplado pelo irmão Sol, irmã Lua, né, e respeitar essa casa comum, a qual nós temos que ter um gigante amor, que nos acolhe e que nos ama também. Uma boa noite para todos e todas. Muito obrigada por esse momento, por esse espaço de compartilhar mesmo conhecimentos. Corroboro com a fala da professora Cristiana e digo que, por mais, né, que nós tenhamos essa conexão, que é importante, que nós possamos também nos conectarmos com o outro, né? E aquele outro que existe independente da sua condição física, intelectual, sensorial, e que seja sempre possível esse trabalho de acolhida, de reconhecimento das possibilidades, e não olhar sobre a diferença, porque o que é de referente a gente já percebeu, né, já está dado, mas esquecer essa diferença e pensarmos nas possibilidades, no que é possível, em quais são os benefícios, e qual a importância desse sujeito dentro da nossa sociedade, dentro do nosso espaço de convivência, até que ponto ele consegue contribuir para a construção de um espaço nessa casa comum, mas até que ponto eu ofereço para ele condições de acesso, de permanência, e que eu permito que ele faça parte desse espaço como um igual, mas não igual no sentido de, naquele sentido antigo, né, de tudo ser a mesma coisa, mas iguais na nossa diferença, iguais admitindo que todos somos diferentes, que temos falhas, temos momentos bons, ruins,
momentos de acolhida e que precisamos pensar nas possibilidades. E nesse outro que, para nós, por vezes, é tão estranho, mas que nós não imaginamos o quão próximo ele é desse espaço e de nós. Tá? Também sou muito grata pelo dia de hoje, por esse trabalho que é desenvolvido, né, pelo convite que nos foi feito, nós todos e todas do NAPNE, nossos meninos, bolsistas, meninos e meninas, e pessoas que estão sonhando junto e plantando sementes, né, levando esse espaço, não só o espaço, mas tudo que é discutido dentro desse espaço, toda essa questão social, essa questão de educação ambiental, tudo que nós precisamos buscar para ter uma vida diferente, uma vida mais de qualidade e inclusiva de fato. Não só pensando na diferença, mas que realmente a gente consiga viver num ambiente inclusivo. Muito obrigada, professora doutora Sabrina, professora doutora Cristiana, mais uma vez. E dialogando com a grande aula que nós tivemos hoje, o próximo evento a ser realizado no dia 19 de outubro, né? Lembrando que a próxima segunda-feira, dia 12, é feriado. Então, nós teremos no dia 19 uma atividade intitulada Esporte e Natureza, com a professora doutora Gabriela de Souza, do IFRJ Campus Pinheiral, e a professora doutora Cássia Cândido, do IFRJ Campus Resende. Esperamos vocês, meu muito obrigada e boa noite a todas e todos.